O indolente aspira e nada alcança, mas as aspirações do empenhado são abundantemente satisfeitas. Esta sentença ancestral de Provérbios 13:4 desvenda uma das leis mais potentes da existência. O mero anseio não produz qualquer efeito. O desejo inerte desvinculado da prática é apenas quimera. Contudo, quando o anseio se funde com a diligência, isto é, a constância, o esforço deliberado e incessante, ele se converte em uma força criativa. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu após mais de 2 décadas, investigando os indivíduos mais abastados e vitoriosos da história. Ele não se referia à fortuna, nem ao dom inato. Ele falava de algo que precede todas as conquistas, o desejo ardente. Conforme Hill, o ponto de partida de toda concretização é o desejo, mas não qualquer tipo de desejo. É um desejo consumido por um propósito, um anseio tão veemente que não admite justificativas, que incendeia como fogo no âmago e impele o indivíduo a agir, mesmo sem certezas, mesmo sem respaldo. E é aqui que muitos sucumbem. Afirmam querer, mas não estão dispostos a arcar com o custo. Almejam um novo físico, mas não alteram a rotina. Aspiram à independência financeira, mas evitam o desconforto de empreender ou poupar. Sonham com uma nova vida, mas se aferram aos velhos costumes. Por isso o sábio registrou: o preguiçoso aspira e nada consegue. James Clear, autor do best-seller Hábitos Atômicos, realça essa noção com clareza. Você não ascende ao nível de seus objetivos, você desce ao nível de seus sistemas. Em outras palavras, não basta querer. É imprescindível construir rotinas, costumes, uma estrutura de vida que conduza ao seu anseio. Muitos supõem que os vitoriosos detêm uma motivação perpétua, uma espécie de chama imortal. Mas isso é uma falácia. O que os distingue é a disciplina, a aptidão para agir mesmo sem ânimo. Tony Robbins assevera: é nos momentos de decisão que seu destino é forjado. Ou seja, o que você opta por fazer no instante mais desafiador, quando está exausto, desiludido, tentado a abandonar, é o que define se você apenas deseja ou se está verdadeiramente empenhado na vitória. A maioria das pessoas aguarda sentir para agir, mas aqueles que edificam uma vida extraordinária aprendem a agir para sentir. Eles compreendem que, mesmo sem vontade, se derem o primeiro passo, a energia surgirá, a clareza surgirá, a fé surgirá. Agora reflita sobre o que você mais almeja. Talvez seja ser aprovado em um concurso, talvez seja empreender, talvez seja quitar dívidas, reconstruir a vida, provar a si mesmo e ao mundo que é capaz. Mas então surge a questão mais crucial. O que você tem feito diariamente para transformar esse anseio em realidade? Hill foi taxativo. Desejo ardente, fé, ação incessante, resultado inelutável. Isso está em consonância com Provérbios. O desejo do empenhado é abundantemente satisfeito. Perceba, não é apenas satisfeito, é fartamente realizado. Porque a recompensa nunca advém apenas do que você anseia, mas do que você está disposto a realizar continuamente. Mas atenção, há uma diferença abissal entre labutar muito e labutar com acerto. Muitos confundem movimento com avanço, estão sempre ocupados, mas não progridem porque ainda estão guiados pela ansiedade, distração, comparação, temor de errar. Por isso, James Clear ensina que o poder reside em pequenos hábitos ajustados, dia após dia, até se tornarem automáticos. A diligência, essa palavra que parece antiga, nada mais é do que a somatória de constância, propósito e paciência. É executar o que é certo mesmo quando ninguém observa. É manter o foco mesmo sem aclamação. É regar a semente mesmo, sem indícios de colheita. Essa é a essência do diligente. E é essa essência que Deus honra, que o universo gratifica, que a vida reconhece com resultados concretos. O indolente deseja e lamenta. O empenhado deseja e constrói. O indolente inventa pretextos. O empenhado cria estratégias.
O indolente sonha acordado. O empenhado sonha agindo. E isso nos conduz a uma verdade incômoda. Nem todo aquele que o critica está contra você, mas quase ninguém está disposto a lhe apoiar de fato. Você escutará que está exagerando, que está obcecado, que está almejando demais. Mas é exatamente aí que se forma o desejo ardente. Quando o mundo diz não, e você opta por prosseguir, porque o verdadeiro anseio não depende de aplausos. Ele é intrínseco. Ele surge no silêncio, prospera na solitude, floresce na rotina e frutifica diante da perseverança. Por isso, hoje, neste exato momento, você precisa introspectar e indagar-se. O que eu realmente almejo e o que estou disposto a sacrificar, modificar e edificar para alcançar isso? Lembre-se, a Bíblia não condena o desejo, ela condena o desejo sem ação. Hill não enaltece o talento, mas sim o desejo disciplinado. James Clear não glorifica o esforço aleatório, mas os hábitos bem planejados. Tony Robbins não se refere à motivação vã, mas a decisões conscientes. Essa é a convergência do que transforma vidas. Desejo com ação. E agora, após tudo isso, resta apenas uma pergunta. Você quer mesmo? Ou apenas gostaria? Se essa mensagem reverberou em seu interior, declare agora nos comentários. Desejo com ação. Esse é o primeiro passo. Vamos juntos. Você já compreendeu que desejo sem ação é miragem, mas existe um componente adicional nessa equação. Um elemento invisível que transmuta a intenção em resultado. A fé inabalável. Não estamos falando aqui apenas de crença religiosa, embora ela também desempenhe seu papel. Estamos falando de fé como força geradora, fé como convicção emocional de que aquilo que você busca já lhe pertence, mesmo que ainda não exista no plano físico. Napoleon Hill escreveu em todas as letras: a fé é o único antídoto contra o insucesso e mais. Tudo aquilo que a mente do ser humano pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas vamos ponderar sobre isso profundamente. Quantas vezes você já almejou algo, mas no íntimo não acreditava que fosse possível? Quantas vezes você até tentou, mas com receio, com incerteza, com aquela sensação de que não era para você? Esse é o cerne da questão. O desejo precisa ser sustentado pela fé, ou ele desmorona diante da primeira adversidade. A Bíblia já proferia: o homem de coração dual é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Se você almeja e duvida simultaneamente, sua mente se divide, seu corpo hesita, suas deliberações se tornam frágeis, e o resultado, nada acontece. Mas se sua fé for nítida, sólida, presente, então você se torna imparável. Agora surge a questão: como construir essa fé? Aqui entra o poder da autossugestão, um dos pilares mais robustos da filosofia de Napoleon Hill. Ele dizia que o cérebro humano é maleável e que o subconsciente não resiste à repetição imbuída de emoção. Por isso, Hill ensinava o seguinte: ritual. Defina com clareza o que você deseja. Estabeleça um prazo, crie um plano e repita esse plano para si mesmo todos os dias, com convicção. Esse processo não é magia, é reprogramação mental. É como reescrever o software da sua mente, substituindo convicções antigas por uma nova identidade. E aqui entra James Clear, com seu ensinamento central. Cada ação que você repete é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Ou seja, você não se torna disciplinado apenas lendo sobre disciplina. Você se torna disciplinado toda vez que age com constância. Cada pequeno passo, cada hábito construído é um voto para a nova versão de si mesmo. Por isso, o homem diligente, citado em Provérbios 13:4, não é apenas esforçado. Ele é alguém que age todos os dias mesmo sem ânimo, mesmo sem resultados imediatos. Ele age porque acredita, e esse é o tipo de fé que Hill admirava nos grandes líderes que estudou. A fé de Thomas Edison, que falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada.
A fé de Henry Ford, que foi desacreditado por engenheiros e banido por investidores antes de revolucionar a indústria. A fé de Andrew Carnegie, que começou pobre, mas acreditava tanto no saber que formou uma geração inteira de milionários ao seu redor. Esses homens não eram especiais por natureza. Eram especiais porque acreditavam. E essa fé foi construída, não nasceu pronta. Tony Robbins explana isso com uma frase poderosa: a repetição é a mãe da habilidade. Você se torna forte ao repetir. Você se torna confiante ao repetir. Você constrói uma nova identidade ao repetir com emoção, intenção e direção. Mas atenção, essa repetição só funciona se vier carregada de verdade. Não adianta olhar no espelho e dizer, eu sou rico, se por dentro você está imerso em culpa, medo ou vergonha. A repetição precisa ser acompanhada de emoção genuína. E se você não consegue sentir isso agora, comece com o que já é real. Eu sou disciplinado. Eu estou construindo. Cada dia estou mais perto. Essas afirmações começam a abrir espaço em sua mente, começam a limpar o terreno das velhas convicções que foram plantadas sem você perceber. Pelo temor dos pais, pelas críticas da sociedade, pelos insucessos do passado. E quanto mais você afirma, mais você acredita. E quanto mais você acredita, mais você age. A fé verdadeira, como ensinava Hill, não espera evidências. Ela cria as evidências. Ela não necessita de garantias. Ela se torna a garantia. E aqui está a parte mais impactante de tudo isso. Você pode começar agora. Você não precisa de ninguém para crer em você. Você não precisa de dinheiro, de tempo perfeito, de condições ideais. Você precisa de desejo com ação, de fé com repetição. Você precisa rascunhar seu plano, declarar sua intenção, agir como se fosse inelutável. E com o tempo sua mente mudará, seu corpo o acompanhará, seu ambiente se ajustará, as pessoas perceberão e a realidade inevitavelmente responderá. Porque aquele que acredita de verdade e comprova essa crença com atos, muda o próprio destino. Recorde-se sempre do que está grafado. Os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E agora você compreende por quê. Declare mais uma. Fez sua decisão se tudo isso fizer sentido para você. Desejo com ação. Não apenas palavras, uma escolha de vida. Agora que você entendeu que o desejo ardente necessita de fé viva e ação diária, chegou o momento de encarar a verdade que ninguém gosta de ouvir. Você será testado, e será testado exatamente naquilo que mais almeja. O próprio Napoleon Hill afirmava: antes que o êxito chegue, a vida o testa de todas as formas possíveis. E se você observar, perceberá que é assim mesmo. Você decide mudar de vida e o mundo parece conspirar contra. Você começa a agir com mais foco e surgem distrações de todas as direções. Você tenta construir sua nova rotina e velhos hábitos retornam com vigor. Por quê? Porque o universo, ou Deus, ou a própria vida, precisa saber se o seu desejo é genuíno ou se é apenas um entusiasmo transitório. E é aqui que a maioria desiste. Não é por falta de aptidão, é por falta de perseverança. Provérbios 13:4 diz que os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Mas o que é ser diligente? É ser firme, constante, comprometido. É prosseguir mesmo quando nada está dando certo. É não parar mesmo quando tudo em você clama por desistir. Napoleon Hill estudou centenas de milionários e notou um padrão. Nenhum deles teve um caminho fácil. Todos enfrentaram falências, humilhações, portas cerradas. Mas havia uma disparidade entre eles e o resto do mundo. Eles se recusaram a desistir. E essa recusa é a essência da persistência. Tony Robbins assevera: é nos momentos de decisão que seu destino é moldado. Mas ele também diz: as pessoas são recompensadas publicamente pelo que praticam por anos em particular. Ou seja, quando você vê alguém triunfando, conquistando, tornando-se uma referência, você não está vendo o que ela enfrentou em silêncio.
Você está vendo o resultado da persistência quando ninguém aplaudia. E se você deseja esse resultado, precisa pagar o mesmo custo. Persistir sem plateia, continuar mesmo exausto, refazer o plano quando ele não funcionar, manter a fé quando os números forem baixos, quando os resultados não vierem, ajustar a estratégia, mas jamais abandonar o objetivo. E aqui entra James Clear com um ensinamento valioso. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você desce ao nível dos seus sistemas. Ou seja, sua persistência depende do que você edifica todos os dias. Você precisa ter um plano que o mantenha em movimento mesmo nos dias ruins. Você precisa ter um motivo claro, um porquê tão forte que o erga quando tudo em você estiver desmoronando. Napoleon Hill denominava isso de propósito definido. É a força invisível que converte o desejo em resistência. Porque quando você possui um propósito real, não importa quantas vezes caia, você se levanta. E é nesse processo que você desenvolve inteligência emocional. Você aprende a lidar com frustrações, aprende a transformar críticas em combustível, aprende a ver o fracasso não como derrota, mas como parte do percurso. O próprio Hill dizia: o fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente, mas você só colhe esse benefício se continuar. Compreenda uma coisa: a persistência não é sobre continuar o mesmo, esperando resultados diferentes, é sobre ajustar com sabedoria, corrigir com humildade, resistir com convicção. E isso exige coragem, porque persistir não é romântico. É acordar cedo e ir dormir frustrado. É trabalhar em silêncio enquanto outros zombam. É ser mal interpretado, é parecer teimoso, é ser chamado de sonhador ingênuo. Mas dentro de você existe uma verdade. Você sabe para onde está indo e é essa certeza que move o diligente. Não é barulho, é convicção. Não é pressa, é direção. Não é desespero, é paciência aplicada com vigor. Provérbios 13:4 não promete recompensa ao impulsivo, nem ao inconstante. Ele diz que o diligente, aquele que caminha firme, terá seus desejos amplamente satisfeitos. E a palavra amplamente não está ali por acaso. Significa que a recompensa será proporcional à sua perseverança. Você pode ainda não estar vendo o resultado. Pode estar cansado, exausto, frustrado. Mas se o desejo for verdadeiro, se a fé estiver sendo nutrida, se você estiver plantando todos os dias, a colheita virá. E virá copiosa. Reflita com sinceridade. Você quer ou você está comprometido? Você sonha ou você está disposto a arcar com o preço? Você diz que acredita ou está provando com ações? Se sua resposta for sim, então declare isso. Repita dentro de você: desejo com ação, porque essa é a senha silenciosa que ativa a lei do crescimento, e é ela que abre o caminho para o que vem a seguir. Construindo um ambiente e mentalidade de proteção. Você já compreendeu que o desejo precisa ser ardente. Já entendeu que ele só se transforma em realidade quando encontra fé, ação diária e persistência inabalável. Mas há uma última chave, silenciosa, imperceptível, que separa quem triunfa de quem quase triunfou: o ambiente. Napoleon Hill foi categórico. Ninguém jamais alcança grandes alturas sozinho. O sucesso exige aliança com outras mentes em harmonia. Ele chamou isso de mastermind, uma união de indivíduos que partilham visão, valores e propósito. E Provérbios 13:20 reforça esse princípio com clareza. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos sofrerá o dano. É inviável manter viva a chama de um desejo ardente em um ambiente que incessantemente tenta apagá-la. Você pode ter fé, propósito e ação, mas se estiver cercado de negatividade, de crítica, de dúvida constante, sua energia murchará, seu desejo se debilitará. Tony Robbins diz: as pessoas com quem você convive moldam seu destino. E James Clear demonstra isso com números. Somos a média das pessoas com quem mais convivemos emocional e comportamentalmente. Então, responda com honestidade. Quem
O cerca quando você fala de metas. Quem zomba quando você tenta mudar? Quem tenta sabotá-lo sutilmente quando você começa a crescer? Quem tenta puxá-lo de volta? Muitos fracassam não por serem fracos, mas por estarem no terreno equivocado. A semente é boa, mas o ambiente é tóxico, e semente boa em solo ruim apodrece. É por isso que construir um novo ambiente é parte do seu sucesso. Pode significar silenciar vozes que você ama, mas que não o elevam. Pode significar recusar convites que o afastam do seu plano. Pode significar criar uma distância saudável de quem o quer acessível, mas não o quer ver livre. E essa é uma dor que ninguém lhe conta, porque crescer dói, mas continuar pequeno dói muito mais. Napoleon Hill revelou que os grandes realizadores escolhem com estratégia com quem partilham seus pensamentos. Eles não compartilham sonhos com mentes limitadas, não entregam seus planos a quem só sabe duvidar. Eles protegem o desejo como se fosse sagrado. Por que é o desejo? É a centelha do propósito, e propósito não se negocia. Por isso você precisa criar uma redoma mental, blindar sua mente contra pensamentos pequenos, fortalecer sua identidade todos os dias com repetições conscientes, afirmações poderosas e silêncio intencional diante da dúvida alheia. James Clear ensina que mudar o ambiente é mais poderoso do que depender de motivação, e ele está certo. Se você quer se alimentar de forma saudável, esvazie a gaveta de doces. Se você quer estudar mais, desligue as distrações. Se você quer prosperar, afaste-se de quem vive se sabotando. Tudo isso é criação de um novo campo. Um campo onde sua fé pode prosperar, onde sua ação diária pode florescer e onde sua persistência não será exaurida, mas celebrada. Agora que você chegou até aqui, compreenda. O mundo não necessita apenas do seu esforço. Ele precisa da sua constância. Não adianta correr por 3 dias e sumir por 3 meses. O que edifica um império é o passo firme todos os dias. O que transforma o desejo em legado é a repetição silenciosa do que funciona. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa provar para si mesmo que está disposto a arcar com o custo da sua nova realidade. E esse preço não é pago com sofrimento. É pago com clareza, estratégia e intenção. E aqui está a melhor parte. Quanto mais você age com intenção, mais o universo responde. Quanto mais você planta com diligência, mais a colheita se aproxima. Quanto mais você diz não ao que enfraquece, mais você diz sim ao que fortalece. Napoleon Hill, James Clear e Tony Robbins concordam em um ponto essencial. A construção de uma vida extraordinária é uma decisão consciente renovada todos os dias. Não é algo que se deseja, é algo que se escolhe. E essa escolha começa agora. Você já sabe o que precisa fazer. Você já sentiu o poder de um desejo verdadeiro. Você entendeu que fé sem ação é ilusão e que disciplina sem ambiente é suicídio da alma. Por isso, hoje escreva nos comentários essa senha silenciosa. Desejo com ação. Porque essa é a frase que declara ao universo: eu não estou sonhando à toa. Eu estou me movendo com propósito. Eu não quero apenas desejar. Eu vou realizar. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta. Pronta para criar, não reagir. Pronta para plantar, não apenas esperar. Pronta para deixar de viver no piloto automático e assumir o comando da própria jornada. Este é o ponto de virada. Não retorne à mediocridade, não retorne ao sofá. Não, retorne ao depois eu faço. Desejo com ação, essa é a bússola, esse é o passo.